Sejam muito bem-vindos ao podcast do professor Wagner Pires. Aqui no podcast dele você aprende a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. No nosso tema de hoje nós vamos tratar sobre piquetes, sobre tamanho de piquete, uma maneira de você otimizar o uso da terra na sua propriedade, melhorando a eficiência e também a rentabilidade e a sustentabilidade do manejo de pastagens. Professor Wagner Pires, o seu oi aí para todo o pessoal. Olá, pessoal. Vamos iniciar aí mais uma sessão aí de tirar as dúvidas, de responder. É muito bom estar com você. Você está chegando agora, se inscreva no nosso canal, Wagner Pires Professor, participe com a gente e mande as suas dúvidas também, que será um prazer respondê-las. Professor, o tamanho do piquete afeta diretamente a intensidade de pastejo e a recuperação da vegetação em cada ciclo? Claro que altera, Lilian. Sabe por quê? Quanto mais bem dividido for a fazenda, melhor será o resultado que o gado vai entregar para o pecuarista. Por que isso? Porque quanto mais bem dividido, mais capim, mais arroba, mais leite e mais resultado no bolso do pecuarista. Perfeitamente. E quais são os fatores que determinam o tamanho ideal de um piquete em diferentes tipos de terrenos e condições climáticas também? Se é o que o clima influencia nisso, eu não sei. Influi. O que acontece? Primeira coisa que nós precisamos saber é qual é a gramínea que nós estamos trabalhando. O pecuarista tem que conhecer a sua gramínea e conhecer quantos dias de descanso aquela pastagem necessita. A partir daí, Lilian, a gente trabalha em cima de uma fórmula matemática, que é dias de descanso dividido por dias de pastejo mais um. Esse mais um representa justamente a presença do primeiro dia, no primeiro pasto. Então, através dessa fórmula, o pecuarista vai tomar conhecimento de que o pasto o ideal ali é 6, é 7, é 8, é 10 dias. Lembrando que nós estamos num país tropical. E num país tropical, as plantas crescem mais rapidamente, principalmente nas épocas mais quentes do ano e nas épocas que está chovendo. E também se a fertilidade ajudar, ok? A partir daí, o pecuarista tem que identificar o crescimento daquela planta. Se o gado ficar muitos dias para pastejar aquele piquete, aquela planta que o gado comeu no primeiro dia, com 7 dias, com 8 dias, às vezes até menos, com 5, ela já apresenta um crescimento onde o animal, ele chegando até essa planta, ele vai se sentir atraído de cortar, de colher essa planta pela segunda vez. E geralmente, nessa colheita do segundo pastejo, Miriam, ele vai comer, ele vai cortar a gema apical, o meristema apical da planta. E aí começa a se estragar o pasto. Professor, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que o pecuarista faria, embora eu também acredite que não seja uma pergunta propícia, porque não existe fórmula mágica. Mas eu acredito que o pecuarista perguntaria se existe um capim, o melhor capim, o capim perfeito para se obter um determinado tamanho de piquete para um bom resultado. Não. O capim a ser escolhido, a gramínea a ser escolhida para se formar, se fazer um rotacionado, deve sempre ser em função da produtividade estimada dessa gramínea. Ou seja, nós vamos procurar as gramíneas mais produtivas, que entregam mais massa. E isso é fácil o pecuarista encontrar no portfólio de gramíneas que a Embrapa desenvolveu, como também das empresas particulares que a gente tem hoje no Brasil.
ele vai ter os números dessa gramínea. Quanto que ela produz, em média, de massa verde e matéria seca. Então, a partir disso, ele pode selecionar no mercado as gramíneas mais produtivas, que entregam maior produção de massa, e aí ele vai plantar essa gramínea. Professor, o número do rebanho influencia de que maneira no dimensionamento dos piquetes? Bom, quando a gente começa a aumentar a taxa de lotação no sistema rotacionado, Lília, a gente aumenta a competição entre os animais. E aí tem mais gado, um comendo do lado do outro, e isso gera uma competição, gera um instinto deles de procurar se alimentar o mais rápido possível da quantidade de gramíneas, porque é questão de uma sobrevida deles. Então, é muito importante que o animal ele pasteje tranquilo, que ele pasteje com calma e que ele consiga comer o suficiente para ele. Quando aumentamos, o pecuarista vai aumentando a quantidade, ele deve ir observando também a altura de entrada e a altura de saída. Sempre todo rotacionado. A gente tem que trabalhar em função de 2 parâmetros: a altura de entrada e a altura de saída. Professor, por um acaso existe um principal erro do pecuarista que quer implementar os piquetes e acaba errando na hora de dimensionar esses piquetes? Dá para elencar um erro principal ou não? Erro principal, erro assim que eu já me deparei nas fazendas que eu fui prestar consultoria, ou que eu comecei a implementar a intensificação e o pecuarista atropelou e fez mais e atrapalhou. Vamos lá. É muito importante, quando a gente começa um rotacionado, a gente começar com cautela, com cuidado. Para quê? Para a gente poder medir, conhecer, testar, poder recuar, às vezes, no manejo e não estragar. Eu já tive fazendas, Lilian, que eu iniciei um processo de intensificação e eu faço a minha visita e vou-me embora. E eu deixo as orientações. Passado uns 60 dias, aproximadamente, que eu tinha ido à fazenda, um pouco mais, o pecuarista, a família do pecuarista me chamou, falou: Wagner, volta aqui porque nós estamos com problema. Estranhei, mas eu voltei. E aí, o que eu verifiquei? Eu verifiquei que a fazenda encheu, o dono da fazenda, ele ficou tão contente, tão maravilhado com a resposta positiva que ele estava tendo, que ele pode comprar, e encheu a mão, comprando mais gado do que a pastagem suportava e já estava estragando. E aí eu cheguei com muito jeitinho, eu tive que fazer a fazenda dar um passo para trás e voltar, porque estava estragando a pastagem. Esse é um erro. Outro erro, Lília, muitas vezes o pecuarista faz um sistema intensivo, mas ele não faz uma adubação proporcional. E é muito importante que o pecuarista entenda que ele faz um sistema intensivo e põe mais gado. Se ele põe mais gado, mais o gado come mais e a extração de nutrientes é maior. Então, quando você tem um sistema intensivo, você também deve se preocupar em melhorar a reposição dos nutrientes, porque não existe milagre. Se você põe mais gado, você tira mais nutrientes, mais massa e, por consequência, mais nutrientes daquele solo. Então, tem que haver uma reposição, um comprometimento de melhorar a fertilidade e ir fazendo adequação para você ter a sustentabilidade do projeto. Do contrário, você mete os pés pelas mãos e acaba estragando.
Então, 2 pontos importantes aí colocados pelo professor Wagner Pires. O primeiro não se empolgue se você estiver tendo muitos resultados, então não fica enchendo ali de animais, senão vai acabar estragando tudo. E o segundo ponto é que não existe milagre, ou seja, a pastagem precisa de nutrientes e você precisa fazer a adubação. É isso, né, professor? Isso mesmo, Lilian Dias. Ó, vamos puxar a orelha. Agora, diz aí pra gente, quais são os benefícios do dimensionamento adequado de piquetes para a saúde da pastagem e também para o bem-estar animal? Bom, Lilian, para você ter um ganho de peso satisfatório do rebanho, você precisa de ter mais capim e oferecer ao rebanho o conforto, o bem-estar animal, como você mesma acabou de expressar essa palavra. O bem-estar, ele está ligado diretamente a não fazer esforço, não caminhar muito e ter comida de qualidade e na quantidade correta. Quanto mais tempo o animal demorar fazendo o seu pastejo, as suas refeições, comendo e colhendo o capim, mais energia ele vai gastar. Por quê? Porque ninguém vem trazer o capim na boca do animal. Tá? E o animal que tem que ir andar pelo pasto colhendo o capim. Então, quando o gado anda, vai comendo, vai comendo, vai comendo, e se ele ainda não está satisfeito, porque ele está dando bocados menores, porque tem menos capim no pasto, ele tem que continuar andando. E quanto mais ele anda, mais energia ele gasta. O ideal é que ele coma num curto prazo de tempo e deite e fique descansando, ruminando e ganhando peso. Dessa forma, Lília, ele vai ter uma boa quantidade de alimento e vai ter um bem-estar. Outro ponto fundamental, Lília, é o posicionamento da água e do coxo de sal. Esse detalhe de um rotacionado é vital. Por quê? Porque muitos pecuaristas querem fazer, tem pastos na fazenda, divide esses pastos em piquetes, porém, muitas vezes a água está mal localizada, está lá num cantinho do pasto. E a distância da água, lá naquele cantinho, até no fundo do pasto, dá um grande deslocamento para o gado. Uma vez, Lilian, uma ocasião, eu fui atender uma fazenda que tinha feito um sistema rotacionado em formato de pizza. O formato de pizza, ele é muito bacana, ele economiza cerca, economiza corredor, porque o gado, todos os piquetes, o gado vem para a praça de alimentação que está no centro. Só que você tem que medir a distância da praça de alimentação até lá no fundo. Essa distância nós não podemos ultrapassar 500, 600 metros, estourando, tá? Essa fazenda, Lília, estava chegando a 1.700 metros. Sabe o que acontecia? Lá no fundo sobrava capim. E aqui no entorno da praça de alimentação, o capim era rapado e altamente consumido pelo gado. Ou seja, o rotacionado feito em formato de pizza, ele estava se deteriorando. Eu fui obrigado a desmanchar todo o projeto e refazê-lo em formatos mais quadrados, retangulares e com distâncias menores. A partir daí, o erro foi corrigido. Perfeitamente. Então, quer dizer que o formato de pizza acaba causando aí um grande, ao mesmo tempo, desperdício de capim e, ao mesmo tempo, o gado ali na outra ponta acaba rapando demais. É isso, professor? Digamos, Lília, que se o pecuarista fizer um formato de pizza brotinho, aquela pizza pequena, não tem problema, dá certo. Mas,
Se ele quiser fazer aquela pizza família, vai ser aquela fatia comprida e muito distante o fundo do rotacionado até na praça de alimentação. E aí ele vai ter degradação ocorrendo facilmente. Eu somente recomendo hoje em dia formato de pizza quando eu vou tratar com o uso de um sistema de irrigação em formato de pivô. Aí não tem escapatória, a gente tem que fazer o formato de pizza, mas dá ainda para a gente fazer uma escapatória. Eu posso dividir no meio e fazer um lote rodando o centro do rotacionado e outro lote rodando a periferia da pizza, comendo as bordas recheadas. E ali eu tenho que colocar água e sal também o gado. Bom, resumindo, um piquete bem dimensionado, ele aumenta a produtividade da fazenda, né, professor? Com certeza, Lília Dias. Eu tenho inúmeros resultados, eu podia ficar aqui a tarde toda, o dia todo conversando com você e te dando os resultados de antes e depois. O que acontece, Lília? Além da gente ter esse benefício de melhorar o bem-estar animal, melhorar o ganho de peso do gado, existe um outro benefício também, que eu respeito a planta, eu respeito o bem-estar da planta. Por quê? Porque o gado vai usar a planta corretamente, na forma correta, e vamos, dessa forma, vamos ter um período, entrando num período de seca da fazenda, o capim vai estar mais bem preparado, vai estar com mais raízes e mais tecido de reserva. E aí, dessa forma, o pasto vai apresentar uma qualidade muito melhor para o pecuarista e dar um melhor resultado, tanto nas águas quanto na seca. Esse é o nosso comprometimento, de ensinar o pecuarista a manejar corretamente nas águas e na seca e, pelo menos, dobrar a rentabilidade do negócio dele. Por falar nisso, professor, do nosso objetivo, que é dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da fazenda, quero lembrar o pessoal para continuar atento nas redes sociais, seja no Instagram, o Instagram do professor Wagner Pires é @WagnerPiresProfessor, lembrando que Wagner é com W e é com G mudo, então Wagner Pires Professor no Instagram, você pode seguir ele por lá, continuar seguindo aqui pelo YouTube também, no TikTok também, ficar de olho, porque o professor vai relançar o workshop dele de pastagem, que ele ensina exatamente a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da fazenda em 3 videoaulas. Então tem lá a primeira aula, segunda aula, terceira aula com começo, meio e fim, e a partir dessas aulas você já tem ali um conhecimento em mãos para aplicar. Só que você pode tanto fazer isso sozinho, por tentativa e erro, porque apesar de você aprender muito nesse workshop, quando a gente tem o acompanhamento do professor Wagner Pires, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, após o workshop de pastagem, é aberta uma oportunidade também que ele abre as vagas novamente do curso dele, que ele abre só algumas vezes por ano. Não, por exemplo, hoje as vagas estão lotadas. Nós estamos hoje em julho, já passamos da metade de julho de 2024, as vagas estão todas lotadas. Então, daqui a algumas semanas, o professor vai abrir novas vagas, mas antes de abrir novas vagas, ele dá a oportunidade de todo mundo fazer esse workshop gratuitamente. Então, você que não segue o professor, já comece a seguir aqui ele pelo canal do YouTube, já deixa o seu joinha para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e compartilhe aí, tem uma flechinha, copia e compartilha nos grupos de WhatsApp, porque se o seu vizinho também tiver uma pecuária cada vez mais sustentável, você também tem, é todo mundo se ajudando, todo mundo unido em prol de um único objetivo, ou seja, que nós tenhamos uma pecuária cada vez mais promissora para nós levarmos e defendermos o nome da nossa pecuária em todo o Brasil, seja nacionalmente e internacionalmente também. Me empolguei aqui, professor.
Vamos lá, vamos continuar falando do piquete. Diz aí para mim, o senhor já deu aí, já falou por cima dos benefícios e tudo mais, mas gostaria que o senhor falasse mais sobre de que maneira o manejo eficiente de piquetes contribui para a conservação dos nossos recursos naturais. Bom, se você respeitar a gramínea e o gado cortar na altura certa e sair do pasto também na altura certa, você usa a planta sem degradá-la. Se você usar a planta sem degradar, você vai também estar protegendo o solo da fazenda, certo? Se você protege o solo, Lilian, você também protege e evita erosão na fazenda, que é uma situação de degradação, onde a água começa a carregar partículas do solo, fazer buraco na terra, fazer buçoroca, provocar erosão, e com isso vai atingir os mananciais de água da fazenda, assoreando uma nascente, assoreando um córrego e um rio. Então, dessa forma, você consegue ter uma melhor sustentabilidade e evitar degradação com o meio ambiente da fazenda. Esse é um ponto. Outro ponto, Lília, é que a ideia é aumentar a lotação da fazenda, produzir mais. E se a gente faz uma propriedade, produzir mais por metro quadrado, por hectare, eu consigo minimizar a questão de novas aberturas e desmatamentos. Então, o pecuarista ele pode até fazer a sua parte na preservação do meio ambiente, com reserva, com APP, e ainda conseguir ter uma lucratividade melhor e maior no negócio dele. Então, dessa forma, ganha o pecuarista, ganha o meio ambiente e ganha o país. Todo mundo ganhando, é isso daí. Professor, você vem dizendo ao longo desse podcast o que fazer. Vamos entrar um pouquinho mais no como, ou até repetir algumas informações para que o pecuarista possa guardar, não só guardar na sua memória, mas também começar a aplicar tudo isso que tem sido dito. Como é que a gente calcula o tamanho ideal de piquete com base na carga animal e na produção de forragem esperada? Olha, você calcula o tamanho ideal do piquete não é com base na carga animal e nem na produtividade esperada. Você calcula o tamanho do piquete em função dos dias que o gado pode passar lá. Então, você vai fazendo uma adequação de carga, você vai aumentando o rebanho, você tem um limite entre a entrada e a saída do gado. Dentro daquele período, você pode ir intensificando e aumentando mais a taxa de lotação. O ideal é que você atinja aquele período máximo e você retire o gado, porque você sabe que dali para frente o gado vai começar a fazer um corte, um segundo corte, e vai começar a estragar a pastagem. Então, o tamanho do piquete, normalmente, quem dá esse tamanho é o técnico, tá? Por quê? Porque eu já faço a conta. Quantos dias a gramínea necessita para uma rebrota? Quantos dias ela permite de pastejo? Então, aí eu calculo os dias de descanso. Aí, dependendo do tamanho que eu disponho para o meu projeto, eu começo a trabalhar em 4, em 6, em 8, em 10, em 12. Então, eu vou dividindo ou em mais ou em menos. E vou chegando num ponto de equilíbrio. Outro ponto que a gente avalia também é o tamanho do lote que o pecuarista acha interessante para a fazenda. Quando eu vou a uma fazenda, eu pergunto:
qual é o tamanho do lote que vocês trabalham aqui? Ah, professor, nós trabalhamos aqui com um lote de 40 cabeças. Perfeito, 40 cabeças. Mas existe alguma restrição sua de chegar a aumentar poder aumentar esse lote? Ah, professor, eu acho que é satisfatório aumentar até 60 cabeças. Então, a partir daí, Lília, eu começo a dimensionar. Bom, para eu trabalhar com um rotacionado de até 60 cabeças, eu vou trabalhar com 5 unidades animal por hectare. Tá? Então, essa gramínea aguenta, eu vou dividir em quantos dias? E aí eu começo a fazer um dimensionamento do projeto. Lembrando que todas as vezes que a gente começa a rotacionar um sistema, a gente sempre começa com uma taxa de lotação mais baixa. Ou seja, eu começo com 2 unidades animal por hectare, e aí está sobrando capim, eu passo para 2,5, para 3, para 3,5 e vou aumentando aquilo. Porém, eu não posso extrapolar muito essa observação, esse desejo da fazenda, de não trabalhar com um lote mais alto. Por quê? Quanto mais você aumenta o lote, maior é a dificuldade de você manejar corretamente o gado. Então, aí a gente tem que entrar num equilíbrio e num bom senso. Professor, o pecuarista ele também pode recorrer a algumas tecnologias para poder ajustar o tamanho dos piquetes, em resposta tanto às mudanças nas condições de pastagem ao longo do ano? Existem algumas tecnologias? Existem. A gente pode trabalhar, eu posso fazer adubação na pastagem, tá? A adubação, principalmente falando em nitrogênio. Nitrogênio é o combustível para a pastagem. Se eu ponho mais nitrogênio, eu aumento a produção da pastagem. Isso também tem um limite, tá? Econômico e também biológico da planta. A planta responde até uma determinada quantidade de quilos de nitrogênio. A partir daí, você está pondo mais nitrogênio e a resposta dela passa a ser negativa. E ela não alcança mais aquilo, tá certo? Então, outra coisa, que não é só o nitrogênio. Não adianta eu querer intensificar se a minha pastagem ela está ácida e pobre em fósforo ou deficiente em potássio. Eu tenho que olhar todos os nutrientes. É a famosa a lei dos mínimos, tá? Que a gente tem que estar atento a todos os nutrientes do solo se eles não estão em deficiência, algum deles. Então, tem que corrigir a todos para que a pastagem entregue o seu melhor. A partir daí, é só nitrogênio. Então, se eu trabalhar com dosagens de nitrogênio, eu consigo aumentar o meu resultado. Outro ponto importante, sistema rotacionado, não faz milagre. Ele aumenta a taxa de lotação da fazenda como um todo. Tá? E eu tenho lotação das águas e lotação da seca. Produção de massa das águas, produção de massa das secas. O que acontece? Quando eu vou entrando no período de seca, a resposta da planta ela diminui. A planta produz menos. E aí eu tenho que fazer uma adequação. O que é fazer adequação? Ou eu diminuo o tamanho, a taxa de lotação, a quantidade de unidade animal do meu sistema, ou então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com 4 piquetes, eu coloco mais um ou mais 2, aí eu mantenho aquela taxa de lotação, só que rodando mais piquetes. Tem fazenda que faz isso e tem como fazer isso. Porque ela tem um ou dois piquetes sobressalentes pronto para entrar em ação para o período de seca. Então, aí a fazenda roda com um maior descanso. Antes ela tinha um descanso de 30 dias,
no período frio, no período de seca, ela vai passar para 40 dias. Então, aumenta a necessidade de piquetes e a fazenda oferece. Ou ela faz isso, ou ela baixa a lotação. Professor, eu ouvi dizer que tem aí um sistema chamado Rotantino, mas antes de me aprofundar, eu falei, deixa eu falar com o meu amigo aqui, que é especialista, porque antes de consultar qualquer outro especialista, eu venho falar com você antes, professor. O que é esse Rotantino aí que o povo está falando? Olha, Lília, o sistema rotacionado é uma coisa muito antiga. Ele começou lá atrás, no tempo do André Voisin, lá na França, onde ele fez o sistema que recebeu o seu nome, Sistema Voisin. O Sistema Voisin foi o primeiro estudo, o André Voisin foi a pessoa que fez o primeiro estudo de fisiologia da planta, para entender isso tudo que nós acabamos de falar, período de descanso, altura de corte e tudo mais. Depois disso, aqui no Brasil, os nossos especialistas, nossos professores e mestres, que estudavam isso profundamente, não só na Embrapa, mas dentro das universidades também, eles procuraram fazer uma adequação ao sistema Voisin. E fizeram o quê? Eles entenderam as degradações do solo, as volatilizações que a gente tinha de perdas de nutriente e as necessidades dos nossos solos de uma reposição pelo tipo de solo e a quantidade de chuvas que a gente tem e altas temperaturas. E aí nasceu o quê? O sistema rotacionado. Ora, o sistema rotacionado, ele é o mais perfeito? Não, amanhã pode surgir algo. Porém, esse Rotantino que surgiu aí, Lília, a pessoa, eu não consegui entender muito bem. Por quê? Porque ele vai contra os princípios do sistema rotacionado e, inclusive, do sistema Voisin. Então, é muita contradição. O que ele fala? Ele fala que a gente tem que deixar o gado livre, o gado tem que escolher aonde ele quer comer. Fala aí que tem umas tais de ondas verdes, que são lugares que o gado pasteja mais e lugar que o gado pasteja menos. Bacana isso, né? Mas isso vai pôr mais dinheiro no bolso do pecuarista? Não. Por quê? Porque o ideal é que o pecuarista faça uma coisa com todo o controle de fertilidade, de manejo, de pragas, de tudo. E ele consiga um melhor resultado para que ele consiga sobreviver na atividade. Toda atividade, todo mundo precisa de quê? De dinheiro para poder tocar e sobreviver. Se um sistema produtivo ele for muito grande, e não der lucro para o pecuarista, ele não funciona. O que acontece? Onde você tem essas ondas, pode ter certeza que na crista da onda, o pecuarista está perdendo dinheiro porque o capim passou do ponto. E na onda baixa, ele também está perdendo dinheiro porque o gado rapou o pasto. Então, eu não sei aonde que esse sistema ele pode ser melhor que o sistema rotacionado, que a gente tem hoje uma calibração perfeita, Lília, perfeita, de altura de entrada e de altura de saída das gramíneas. É claro que essa adequação de carga, esse manejo em cima da risca, da altura de entrada e altura de saída, tem que estar atrelado a uma fertilidade boa, para que você consiga ter um manejo mais acirrado, um manejo mais em cima. A fertilidade, a gente vai construindo ao longo do tempo. Enquanto você não tem uma alta fertilidade, uma fertilidade bem organizada e bem estruturada, você deve trabalhar com um pouco mais de cautela e um pouco mais de folga. Mas, entre fazer ondas altas e baixas, aí é uma divagação que eu acho que não dá resultado para ninguém, nem para o pecuarista. Então, vamos ficar no rotacionado, tem muito mais tempo de vida, muito mais avaliações, muito mais estudo e muito mais certeza de que você vai acertar e não errar. Essa informação, gente, é uma informação valiosíssima. Inclusive, eu aconselho você que está assistindo esse podcast,
volta aí nessa explicação do professor Wagner Pires, porque é uma maneira, talvez, de você perder dinheiro ou deixar dinheiro na mesa. Então, preste bastante atenção. Volta, assiste de novo e, inclusive, compartilhe esse conteúdo com algum amigo pecuarista ou até mesmo com os seus colaboradores aí na fazenda. Professor, para a gente encerrar, qual que é o recado final que você deixa aí para o pessoal em relação ao tema de hoje, que foi piquetes? Olha, você quer fazer um rotacionado na sua fazenda? Ótimo, tem o meu apoio. Mas não deixe de se atentar aos detalhes. Detalhe do tamanho do teu rotacionado, do tamanho de piquete, da quantidade de piquetes, do tempo de descanso, da gramínea, da formação do pasto e respeito da fertilidade do solo, para que você tenha um bom resultado. Não deixe de se atentar nas distâncias extremas do seu sistema até a água, até o posto de sal, o formato do pasto. Todos esses detalhes, eles vão levar, no final, ao sucesso. E todos esses pontos a gente discute com você aqui detalhadamente para que você possa entender. E se você não entender, participe conosco, nos acompanhe e mande as suas dúvidas, que nós vamos te ajudar. Lembrando que em agosto de 2024, não temos as datas ainda, mas fique de olho aqui nas redes sociais, que nós teremos agora em agosto de 2024 o relançamento do workshop de pastagem, que te ensina a dominar o manejo de pastagens nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Professor, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de poder aí participar e aprender aqui no seu podcast. Ok, Lília, eu que agradeço a oportunidade de estar com você. É muito bom a gente falar para essa galera aí que está sedenta de aprender cada vez mais. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.